Cássio! O Cássio fez pelo menos duas defesas importantes, soltou uma bola no começo do jogo, né? Que eu já falei, xiii, soltou bola no começo, mas depois fez pelo menos duas defesas importantes, leva 7,5. Eu dou 6,5 para o Cássio. O goleiro, para mim, começa com nota 6, né? Então ele foi pouco exigido, às vezes que foi exigido. Porque o Novo Horizontino chegava na cara do Gusto, estava para fora, por cima, na trave. Né? Mas ele fez uma defesa importante no final do jogo, ali numa bola que eu tenho até dúvida se ia para o gol ou para fora, mas ele fez a defesa. E ele bateu uma bola no peito ali, né? Que lembrou, assim, o domínio de Léo Natel, assim, uma recuada no peito ali, que eu falei, meu Deus, só faltava essa palhaçada agora. Mas, enfim, o Cássio, por incrível que pareça, ainda que pouco teve que trabalhar no jogo, e você jogar vendo na sua frente Cantígio de volante, João Pedro lateral, deve dar um desespero no goleiro, né? Eu entendo o nervosismo dele. 6,5 para o Cássio. Agora eu quero ver. Perrone, João Pedro, né? E depois dele, depois entrou o Renato Augusto no lugar do João Pedro. Então, João Pedro e Renato Augusto. Pode ler as duas notas. Cara, o João Pedro é da turma que jogou pensando no que vai pedir de comida no aplicativo, né? Foi desatento, logo no começo do jogo ele perdeu uma bola que quase complica tudo. Então, assim, um desleixo, cara. O cara parece que tá, sabe, que tá no Corinthians, assim, fazendo um favor, cara. Pelo menos a maneira como ele jogou hoje, tá? E não é a primeira vez que ele joga assim. Então, enfim, eu dou a nota 3 para ele. O Renato jogou muito menos do que sabe, do que tem jogado, mas também em torno do decorrer da partida, 5,5 para ele. Bom, vamos lá. João Pedro, eu vou dar 2, né? Que é o número que ele joga, né? Uma atuação constrangedora. E outra. É diferente o cara tá desanimado porque joga toda hora, vai jogar em Novo Horizonte. O cara não joga nunca. É a chance dele jogar mais uma atuação bizarra. Ele começou o jogo quase entregando o gol pro Novo Horizontino ali. Ele deu uma recuada para trás completamente equivocada. Foi até um lance com o Novo Horizontino depois que pediu o pênalti do Bambu, que fez a cobertura. Não foi falta, não foi pênalti, mas enfim. Ele complicou completamente a jogada. Do lado dele, o Novo Horizontino cruzava a bola toda hora, como quisesse. Não fez absolutamente não. Foi assim, uma atuação ridícula, né? Uma atuação ridícula. Você não consegue jogar na chance que tem contra o Novo Horizontino num gramado bom. Ele vai jogar contra quem? Contra o Boca Juniors, contra o Atlético Mineiro, contra o River Plate, no derby. Então, assim, 2. Renato Augusto, grande papel dele no jogo foi tirar o João Pedro. Então ele ia ter uma nota até menor, mas por tirar o João Pedro do jogo, assim, mas ele entrou assim com uma, né, bem mais ou menos, eles entraram para tentar fazer o gol. Estavam na linha do campo quando saiu o gol. Então, eles já entraram com 1-0, né? Nota 5 para o Renato Augusto ali, bem burocrático, bem longe de ser o Renato Augusto, mas enfim, a atuação do time inteiro foi uma tiriça danada, né? Então ele entrou no ritmo dos caras. 5. Perrone, vamos falar do Bambu. Eu queria que você falasse a nota e também eu queria ouvir a sua opinião junto com a nota. O que você achou da escalação do Bambu? Bambu, que vocês sabem, teve um boletim de ocorrência contra ele de uma acusado ali. Aliás, no dia que o Corinthians jogou contra o Santos, né? Ele não foi. No dia que o Carille caiu, o Carille ganhou do Silvinho, o Silvinho caiu na madrugada. Ele foi para uma boate no Tatuapé, enfim, depois foi para um motel com uma menina não, uma mulher, era maior de idade, uma mulher, e depois essa mulher fez um BO contra ele ali, por estupro de vulnerável, que fala, né, porque não teria condições, enfim. Tem um BO contra ele, deixando claro, existe um BO, uma denúncia, ele não foi condenado, ele foi acusado de um BO, corre em justiça ainda, ele não foi condenado, ele foi acusado. Todo mundo aqui está sujeito um dia a ser como que eu posso dizer, acusado de alguma coisa. Pela lei, a pessoa só é culpada depois de julgar. Então, por enquanto, ele é acusado, né? Não foi condenado. Deixando isso claro, porque aqui nós não somos policial, nem eu, nem o Perrone. Estamos deixando a situação clara. Essa era a situação. Essa era a situação do Bambu. E a partir disso ele começou a ser relacionado e tal, e hoje ele jogou. Então, eu queria saber a sua opinião, se ele devia ter jogado ou não, e já que jogou, a nota. Bom, se eu fosse presidente do clube, a primeira coisa que eu teria feito teria sido chamar o jurídico, depois conversar com o jogador, tentar fazer um acordo
e liberar o Bambu, enfim, uma coisa eu acho que não dava mais, até pela bandeira que o Corinthians carrega do respeito às minas e tal. É o que você falou, a gente não é policial, a gente não é juiz, a gente não pode julgar. Eu entendo o lado do Corinthians. O Corinthians não pode pegar e falar, vou demitir, e depois ficar provado que ele não é culpado, como é que fica? O Corinthians se ferra. Agora, quem está lá, meu irmão, quem quer ser diretor do clube, diretor jurídico, diretor não remunerado, meu, se vira, meu, você pediu para estar aí, agora você arruma uma solução melhor do que essa. E outra coisa, não dá para. Ele vai jogar? Vai. Então tem que ter uma posição mais firme do clube, mais clara, mais transparente. Ó, vai jogar porque a gente entende isso, isso, isso. E quando você põe o Bambu para jogar, você está contaminando o treinador que acabou de chegar com esse problema. Quer dizer, a decisão foi dele também, né? Do treinador que botou para jogar. Também não. A decisão é do treinador de escalar. Então o treinador põe para escalar, ele está se contaminando com o problema. O que eu quero dizer? Que ele vai ter que responder sobre esse problema. Uma coisa que não era dele, que aconteceu lá atrás e tal. Ele chamou esse problema para ele. Sobre o jogo, eu acho que os dois na zaga, não, sabe, faltou uma sintonia em alguns momentos. Vários momentos a gente via, como você mesmo falou, no Horizontino entrando fácil na defesa do Corinthians e tal. Mas, meu, saiu do jogo sem tomar gol. Então eu dou nota 5 para ele. Bom, vamos lá. A nota minha é igual à sua, nota 5. É muito duro você jogar sem nenhuma marcação à sua frente e com o João Pedro na direita, né? Então isso compromete a atuação dos zagueiros, né? Mas assim, não saiu gol porque os caras perderam embaixo do gol, não foi porque o Corinthians marcou bem, né? Mas a parte dele, algumas vezes ainda ele corrigiu a cobertura do João Pedro, compensou a bizarra ausência de alguém ali na cabeça de área para fazer um antiparo inicial. Então nota 5 para o Bambu. Sobre o que você disse, minha posição, não escalaria de forma alguma. Dito isso, só discordo de você em relação ao departamento jurídico e ao Vitor Pereira. Vitor Pereira, ele é o treinador do Corinthians. Se o cara está no elenco e está lá à disposição para o jogo, não é papel dele escalar ou não. Eu acho que o Corinthians devia, como instituição, não colocar ele à disposição do treinador. Por isso, a diretoria, como foi feito com Danilo Avelar. Em relação à justiça, a situação é bastante clara. O Corinthians ou qualquer clube não tem poder de justiça, nem de polícia, nem de nada. Então, o Corinthians não tem como rescindir o contrato de alguém por acusação. O Corinthians tomaria um processo e pagaria isso o resto da vida muito maior. Então, tinha que ser uma decisão institucional que é o seguinte: bom, foi feito na Avelar. Não, quer rescindir? Se o cara não quiser rescindir, não é obrigado a rescindir. Então, o Corinthians tem a obrigação de pagar sem jogar. Já tem problema financeiro, precisa de zagueiro, mas assim, é uma perda, mas eu acho que somente o prejuízo é maior. Então, eu acho que se o cara não quiser rescindir, não é obrigado a rescindir, faria o que fez com o Danilo Avelar. É um prejuízo, óbvio que é um prejuízo, que não é culpa do clube. O clube não tem culpa que o Danilo Avelar vai numa live de videogame e tem uma declaração racista, nem aconteceu com o Bambu. Mas a minha posição fala assim: olha, se não quer rescindir, paga e não joga. Porque não tem como não pagar, obrigar, não é lei. Enquanto o cara não for acusado, você não pode. Nenhuma empresa pode demitir alguém por justa causa ou rescindir um contrato de alguém sem pagar os direitos, alegando que ele foi acusado de alguma coisa que não tem prova. Isso não existe. Futebol não é um mundo à parte da legislação. Então, é polêmico porque ele não foi condenado, então assim, mas acho que no caso, o clube do respeito às minas, primeiro que ele chegou no Corinthians vendo que foi um passo atrás na carreira, né? Teve esse detalhe também. Então, eu já não voltaria com o jogador de jeito nenhum, nem teria contratado um jogador que pensa assim. Mas, na questão especificamente, o clube que tem essas bandeiras do respeito às minas, do time de povo, de todos, não pode colocar um jogador para jogar. Então, essa seria a minha posição. Dito isso, se está no elenco, aí o treinador não tem nada com isso. Não tem como ele falar assim, está à disposição, mas eu não vou jogar. Ele seria o juiz, ele seria o policial. E aí, nesse ponto, eu vou passar um pano para o Vitor Pereira. Eu acho que não é papel dele, não. É papel da direção, que é um papel difícil. É um papel de você pagar um direito sem poder o jogador, sem poder rescindir o contrato. Mas nem tudo na vida são decisões fáceis, né, Filho? Seria a minha decisão. Nota 5 para ele. Raul. Raul, vou dar 5 também. Eu acho que o Raul, que eu vi de muito positivo, a personalidade dele, a confiança para sair jogando, né, muita personalidade, muito tranquilo, fazendo bem a saída de bola, só que chegou atrasado em algumas bolas, não teve essa sintonia na defesa, na zaga, não teve essa sintonia com o Robson, mas, de novo, né, como não tomar o gol, nota 5.
Eu achei que ele foi melhor que o Bambu no jogo. Também acho que ele está mais acostumado a jogar no Corinthians, mais entrosado, e jogou no lado do Fábio Santos, não do João Pedro, que ajuda também. Mas vou dar nota 6 para o Raul. Também não dou uma nota maior, porque apesar de não ter sofrido gol, não sofreu pela ruindade dos adversários da participação do Cássio. Então, teve chance, de novo, sem ninguém no anteparo inicial na cabeça de área para ajudar, o que prejudica zagueiro. Zagueiro bom é zagueiro protegido. Já. Zagueiro bom é zagueiro protegido. Isso vale para o Felipe, para o Balbuena, para o Pablo, para o Gil. Quando você joga sem proteção nenhuma, sem nenhum cara na cabeça de área, com cantígio de cabeça de área, é óbvio que prejudica a atuação de qualquer zagueiro, mesmo contra esse Novo Horizontino horroroso. 6. Fábio Santos. Muito burocrático, nota 4,5. Vou dar 5 para o Fábio Santos. Burocrático ele faz tempo que está no caso da carreira, vai pouco para a linha de fundo. Nesse ponto, o Piton é melhor que ele, muito mais jovem, cruza melhor. Só que a questão você não tem volante na linha de 4 para marcar lateral, ele não tomaria o baile que ele tomou, que o Piton tomou contra o São Paulo e contra o Dudu. Né? Então, assim, já passou do momento do Fábio Santos melhor, por isso ele foi para o banco, mas o Corinthians não se preparou, né? É que nem o Gabriel. Não dá mais o Gabriel, não dá mais o Fábio Santos. Eu concordo. Eu não acho um absurdo, não. Concordo. Mas quem vem para o lugar? Piton e Duqueiroz? Piton e Cantígio? Então deixa os dois. Então, assim, não dá mais para o Fábio Santos. Ficou claro isso. E quando ele não joga quinta-feira, vai ter que jogar domingo. Não tem mais o pique da remada para jogo quarto domingo. Mesmo no jogo, ele não tem gás para ir e voltar. Só que o Corinthians não se preparou para isso. Eu não acho que trazer o Bruno Melo é uma substituição à altura e o Piton não está pronto para jogar na lateral. Então, qual a solução? A solução é poupar o Fábio Santos para os jogos grandes. Vai jogar quinta contra o Guarani, domingo contra se passar, eu deixaria ele para domingo, um jogo mais difícil. E jogaria o Piton contra o Guarani, é o que eu faria. Agora eu estou curioso para saber se você também achou ele o novo Roberto Belanger, né? O Rincon Redivivo, já que é colombiano também. Cantígio, marca muito, você viu como ele marcou de campo? É da turma que jogou com a cabeça na lua, cara. No começo do jogo ele recebe uma bola limpa e consegue perder. Né? E cria uma oportunidade para os caras. Então, não dá, cara. É o mínimo do cara que vai jogar a bola. Eu não posso vir para a live aqui e ficar conversando com outra pessoa do lado. Você falando aí, eu aqui. E tem uns caras que estão jogando assim, meu. E o Cantilho é um deles. Né? E, enfim, eu dou nota 4 para ele. Bom, você deu 4, eu dou 3,5 para o Cantígio. E vou justificar esse 3,5. Primeiro que ele não marcou ninguém, né? Começou o jogo o tempo todo Novo Horizontino na cabeça de primeiro tempo, teve 3 chances ali pelo setor, que é ele que tem que estar ali, né? O Rony era o segundo homem. Eu até acho que se eu fosse o treinador, com os dois em campo, o Rony seria o 5, o Cantígio o 8. Mas não foi isso que o Vitor Pereira fez, como não era isso que fazia Silvinho e Fernando Lázaro. Se for para repetir o Silvinho e Vitor Pereira, pelo amor de Deus. Então, assim, mas ele era o 5. E o tempo todo o Novo Horizontino entrou ali na cabeça de área. O tempo todo. Ele joga numa rotação anos 40 total. Sem o futebol do é um ganso. Né? A rotação que ele joga, ele vira uma bola, vira o corpo tal. Bateu um escanteio horroroso e depois ele bateu o escanteio do gol. Só que só falta alguém dizer que foi assistência dele. Né? Foi o zagueiro Léo Bahia ali que deu o passe para o Roger Guedes, tirou errado a bola na cabeça do zagueiro. Enfim, uma atuação muito ruim. A boa notícia para o Corinthians é que ele foi convocado pela seleção da Colômbia, o que valoriza o jogador, né, o que aumenta a chance de vendê-lo, o jogador convocado, e vai desfalcar o time em data FIFA, porque não tem a menor condição de jogar de cima. A menor condição, uma aberração. Pode jogar? Pode jogar ali contra a Ponte Preta, pode escalar. Pode escalar ele, Piton, ou em outra função. Ali na cabeça de área, até esse Novo Horizontino, que não tem uma vitória, teve 200 chances na cabeça de área. Né? Então, assim, para dar aquele espaço dele, que joga então mais na frente ali, não dá, não tem a menor condição. 3,5. Rony, depois do Rony, entrou Roger Guedes. Cara, o Rony, eu acho que ainda tentou ajudar o Juliano armando as jogadas mais ofensivas, mas não teve uma. Né, fica ali naquele mais ou menos, né? Poderia ter participado mais, municiado mais o ataque do Corinthians. Eu dou nota 5,5 para ele.
E depois o Roger Guedes no lugar dele. Entrou e fez o gol, mano. Não tem muito o que falar. 7,5. Rony, 5. De novo, a culpa não é dele jogar na segunda função e o Cantillo da primeira, né? Mas na segunda função, ele apareceu pouco ali para criar, deu um chute até no primeiro tempo, mas um chute ali que, se tivesse no gol o Barbiroto, o Abelha, né, eu teria agarrado, como o goleiro do Novo Horizontino agarrou o Giovani, que é fraco, inclusive. Então, assim, um chute totalmente errado, e fraco, com opção. E na marcação, o Novo Horizontino se criou ali como se tivesse grande. Não tem. Então, ele é óbvio que ele não fez a primeira função, ele fez a segunda, né? O principal papel era do Cantígio, mas ele acrescentou pouco, embora depois da saída dele, saiu o gol do Roger Guedes, o time perdeu de vez o meio de campo. Né? Então, por isso, nota 5 para o Rony. Roger Guedes, bom, entrou no ataque. O Corinthians não jogou absolutamente nada antes dele nem com ele. Só que ele entrou, ele fez o gol. E assim, tem gente que acha o gol detalhe, né? Eu acho o gol importante, eu acho legal ganhar. Tem gente que acha bobeira, né? Eu acho legal. E assim, aquele gol era fácil. Era fácil, mas era fácil se a pessoa estivesse ali. Ele fez a leitura e acreditou, né? Então, isso é um gol de artilheiro, né? Ele fez a leitura, acreditou que o zagueiro fosse fazer aquela bobagem e apareceu onde tinha que estar. Se ele esperasse a bola para chegar na posição, não ia dar tempo. Então ele fez a leitura certa, fez o gol, e o Corinthians não teve mais chance depois disso. Né? Então decidiu o jogo, decidiu o jogo que pode ser fundamental. Esse gol, se der tudo certo para o Corinthians nas próximas fases, na próxima parte final, fará o Corinthians jogar em Itaquera e não no Morumbi, na Neoquímica Arena e não no Morumbi contra o São Paulo, se der a final mais provável. É óbvio que o Corinthians, o São Bernardo pode ganhar, o São Paulo pode ganhar nos pênaltis, o Corinthians pode passar com os pênaltis, o São Paulo ganhar, o Santo André pode tirar, o Bragantino, o Palmeiras pode perder, assim, como continua contando, ninguém sabe quem vai classificar, pode dar qualquer cruzamento. Mas a lógica diz que esse gol do Roger Guedes faz o Corinthians pegar o São Paulo em Itaquera e no Morumbi. Então foi um gol muito importante que salvou uma atuação ridícula do Corinthians, deu um fôlego para o time recuperar, já que o time perde os dois clássicos. Se não ganhar do Lanterna, ia ter cobrança, né? Então foi um gol, além da importância do campeonato, foi um gol para dar um pouco de paz ao ambiente, porque realmente se o Corinthians perdesse o empatasse com o Novo Horizontino, aí haja estoque de pano para afiar o mapa de calor, posse de bola, justificar. Né? Então foi um gol muito, muito importante. 7. Giuliano. Cara, eu gostei do primeiro tempo dele. Acho que ele assumiu o papel da articulação, foi bem. O Corinthians não criou grandes chances e tal, mas acho que ele fez ali. Poderia ter feito um pouquinho mais, mas ele assumiu esse papel da articulação. Pelo primeiro tempo dele, no segundo tempo ele caiu, mas pelo primeiro tempo, principalmente, 6,5. Eu dei 6 para o Juliano, acho que ele caiu como todo o time. Achei que ele tentou fazer o papel dele ali, mas é difícil o papel do armador, ele teve essa função hoje, quando os laterais, um é o João Pedro, que é uma piada, o outro é o Fábio Santos, que não é um apoiador, e não tinha um 9 ali, né? O Mantuan caía pela direita, pela esquerda, o Mosquito estava muito aberto, então dificulta a vida de quem tem que enfiar a bola. Né? O Corinthians tinha poucas opções na frente para enfiar a bola. Mas ele tentou fazer a parte dele, então nota 6. Mosquito, depois o William. Vamos lá. Mosquito muito abaixo do que pode, né? Nota 5,5. E o William, né, eu acho que tem pouco tempo de jogo, mas não fez nada, né? Então, fez aquilo que a gente espera dele, apesar de ser pouco tempo de jogo. Mas não vou dar uma nota mais baixa para o William, porque eu acho que seria injusto pelo tempo que ele ficou em campo. Eu dou nota 5. Eu dou 6 para o Mosquito, achei que no primeiro tempo ele e o Adson foram os melhores. Levou perigo, trocou de lado, levou perigo, chutou uma bola perigosa ali na esquerda, tentou se movimentar, tentou criar alguma coisa. Piorou como todos pioraram no segundo tempo até sair, né? E o William entrou para dar aquela pilha no time, era essa a função. Como o gol saiu quando ele estava na beirada do campo e já entrou com 1-0, nem foi necessária essa pilha, teve uma atuação burocrática ali, mas ele ainda assim apanhou, sofreu falta, com isso segurou o jogo, né? Nota 5,5 para o William. Mantuan, depois entrou João Vitor, hein? Saiu um atacante, entrou um zagueiro para segurar 1-0. Mantuan, depois João Vitor. Uma substituição a Carille do nosso Vitor Pereira.
Uma substituição que É isso Carille aí. e Mano Menezes assinaria sem dúvida nenhuma. Tô vendo o Mano fazendo essa substituição. Cara, o Mantuan, eu acho que assim, se movimentou, teve vontade, no segundo tempo caiu. Eu dou nota 5 para ele. O João Victor eu vou deixar sem nota, Vitão. Eu dei 5 para os dois. Pelo tempo que ele jogou, mais acréscimo, deu mais de 15 minutos. Ele entrou para segurar 5 para o Mantuan. Tentou ali, como não é dele, ele joga melhor pelos lados, mas ele começou pelo meio, mudou para a direita, mudou de lado. Não faltou vontade, né? Você questionou isso com jogadores eu também. No Mantuan não faltou vontade, faltou bola, faltou inspiração. E o João Vitor entrou para segurar o jogo enfim, teve o mesmo problema dos outros jogadores, a falta de mais gente para marcar ali. E viu o empate não sair muito mais por acaso, pela trave, pelo Cássio, do que por outra coisa. Então, 5 para os dois. Adson, depois Paulinho. Adson, a mesma coisa, né, que o Mantuan. Eu acho que se movimentou, tentou, se interessou pelo jogo. Nota 5. Paulinho também entrou meio que para cumprir tabela ali, nota 5 para ele. Adson, 6,5, achei ele bem no primeiro tempo. Criou, tentou jogar. Ele e o Mosquito, como eu falei, foram os melhores, acho que estava muito bem. No segundo tempo, com a entrada do Roger Guedes, aconteceu. No lugar do Rony, o Adson saiu do ataque e veio por meio, jogar centralizado no meio ali. Ele dividiu a função com o Juliano, né? Ele veio por meio de campo. E aí ele piorou. Ele no meio ali, ele estava melhor pelas pontas. Assim, achei que ele piorou bastante. Então, mas pelo bom primeiro tempo, pela vontade, vou dar um 6,5 para ele. Paulinho, nota 4. Paulinho está muito mal. Paulinho está muito mal. E eu vou repetir aqui o que eu estou dizendo faz tempo. Paulinho é um grande jogador. Paulinho tem história no clube. Paulinho pode fazer a diferença no jogo ruim do Corinthians, numa cabeçada, numa entrada na área. Mas não faz menor sentido, a gente tem vindo se repetir jogo após jogo, o Paulinho jogar quase como um segundo centroavante atrás do 9 e o Renato Augusto lá atrás. O Paulinho joga melhor como segundo, no máximo terceiro, que aparece no vazio, que ataca o vazio quando não tem ninguém lá, o Corinthians abre espaço, ele chega. Quando ele já fica lá na frente, ele não tem cacuete de jogar de 9. Ele recebeu uma bola, demorou uma hora para chutar. Ele é o cara que aparece ali, não é o cara que já está ali. Eu acho que ali. Ele jogou assim na China. Beleza, na China ele pode jogar. Não faz o menor sentido. Não é a primeira vez que aconteceu isso. Aconteceu isso com o Silvinho. Aconteceu isso com o Fernando Lázaro. Está acontecendo de novo. Não é o papel do Paulinho já estar ali como ponta de lança atrás do 9, no segundo do Zagallo. Não faz o menor sentido o Renato Augusto jogar quase como um volante aqui e o Paulinho na frente. Não faz o menor sentido. Ele não é mais. Ele tem que voltar ali e aparecer. O Corinthians do Roger Guedes não é o 9, o Mantuano é 9. Então, assim, toda hora aparece um espaço na área para o cara se enfiar. Isso é uma coisa, então ele já está naquele espaço. Não vai funcionar. Essa é a minha leitura, não sei se é a sua. A nota 4 foi muito mal. O pessoal falou tanto do Renato Augusto contra o Palmeiras, ele foi pior ainda, porque o William sofreu falta, o Renato Augusto, mesmo muito marcado, meteu uma bola para o Fagner de cinema, tentou, o Paulinho não apareceu. E hoje, de novo, nessa função, eu acho que não vai jogar, ou vai render como qualquer um, não como um Paulinho, que é um jogador muito acima da média na função que eu falei. Ali ele é mais um, nota 4. Vitor Pereira, para a gente encerrar as notas. Cara, o Vitor Pereira, assim, já aconteceu contra o Palmeiras, aconteceu de novo. Demorou para enxergar que o time estava preso, que o time não faz, pelo menos não faz o futebol do discurso dele. E ele não conseguiu mudar, ele não teve essa visão, essa leitura talvez de jogo, então não sei se você concorda, para conseguir fazer as mudanças. E o Corinthians não estava jogando contra o melhor time do campeonato, né? Hoje. Enfim, eu não gostei. 4,5 para o VP. Eu dou nota 4 para o Vitor Pereira, foi muito mal. Eu não questiono tanto a escalação, porque eu entendo a ideia de pegar o Lanterna, o time ser veterano e ter 2 mata-matas, se ganhar quinta, domingo. Então, vinha numa sequência, faz sentido você não escalar os caras. Fez sentido levar os caras, porque se desse ruim, botar para ganhar o jogo, e foi o que ele fez. Então, a estratégia, eu entendo. Agora, é papel também do treinador. Na Europa não é assim, mas ele está no Brasil. Ele dirige um time do Brasil. O Corinthians não disputa o Campeonato Português, nem a Liga Europa, nem a Liga de Portugal. O Corinthians disputa o Campeonato Paulista e o Brasileiro. É papel do treinador motivar e entender os jogadores a entrarem no jogo.
O Corinthians entrou para disputar um jogo treino coletivo. Ele não soube passar para os caras que entraram a motivação. E mais, ao colocar o Roger Guedes no segundo tempo, ele resolveu o problema do ataque e não corrigiu o meio de campo, que era uma piada. O meio de campo, zero combate, zero marcação, nego chutando toda hora da meia-lua. Não só não resolveu, como ele tirou o Rony, escancarou de vez, deixou o Cantígio, que não marca nem a mãe dele, ali na cabeça de área. Foi uma temeridade. No Brasil, jogou muito melhor que o Corinthians. Né? Teve muito mais chance para o Corinthians que um erro tático aí do treinador. Né? De novo, o Corinthians não tem esse jogador no elenco. O Xavier, voltando de contusão agora, é o único que faz essa função. Mas o Xavier está longe de ser a solução para alguma coisa. Mas é quem tem. Né? Então tem que preparar alguma coisa. É papel dele. Ele ganha para isso também, para preparar alguma coisa para o lugar. E se é para jogar o Rony e o Cantígio, que testasse o Rony ali. A gente não viu o Rony ali. Porque já sabemos, o Cantígio ali não funciona, que não marca ninguém. Isso qualquer pessoa que entende de futebol, né, tem só um pouquinho, não precisa ser nem um gênio. Né? Esses caras que chamam contra-ataque de jogo reativo, né, de ataque de terço final, isso aí pode falar qualquer... Agora, quem entende de futebol, que não é analfabeto do jogo, entende o que está acontecendo, sabe que não vai jogar o Cantígio ali, já sabe. Então, podia ter testado o Rony ali. O Rony também não é o 5-5 de origem, mas tem caixa, tem gás e pode, eu acho, mais adaptável à função do que o Cantígio e do Queiroz. Agora, você vai testar isso no mata-mata? Teve a chance hoje de testar, né? Eu achei que foi uma perda de oportunidade muito grande. E assim, depois ele mexeu no time. Quando o Corinthians acabou o jogo, torcendo para a bola bater na trave, não se perder gol, o Corinthians foi dominado o segundo tempo inteiro. E no primeiro tempo, em que teve o domínio estéreo do jogo, domínio com a bola e tal, as chances de gol foram todas no Novo Horizontino. Então foi uma atuação muito ruim do Vitor Pereira. Agora, assim, agora vai começar quinta domingo, não vai ter tanto tempo. Ele tem que fazer as mexidas com o que ele viu. Se ele viu o jogo do Bragantino da arquibancada, Palmeiras, São Paulo, hoje, e não entendeu esse problema que o Steve Wonder e o Mr. Magoo conseguem ver, então aí o Corinthians vai ter problemas no mata-mata, nota 4. Qual?